Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, já está no ar o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, saúde, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é de saúde, mitos e verdades do aparelho digestivo e cirurgias bariátricas. Estamos recebendo o Dr. Eduardo Neubart Trindade, cirurgião geral do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica do Hospital de Clínicas, doutor em medicina, ex-presidente do CREMERS e, quem sabe agora, futuro no presidente do CREMERS novamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês para tratar desses assuntos tão importantes e que espero que sejamos bem-sucedidos também nesse pleito, né? Seja bem-vindo, então, doutor Eduardo. E você que já está nos assistindo, venha saber mais sobre esse tema tão importante enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 3029 8080. Então agora vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e do Facebook. E através desses dois canais vocês podem, além de nos assistir, também compartilhar. Bom, doutor, quais são os órgãos que fazem parte do aparelho digestivo e quais as funções de cada um deles? O seguinte, o aparelho digestivo, podemos estabelecer de uma forma básica assim, é todo o sistema que vai mais ou menos da boca ao ânus, né? Vindo por esôfago, estômago, duodeno, que são as primeiras porções do intestino delgado, depois intestino grosso, e por aí vai reto e ânus, né? É extremamente importante, não apenas no sistema digestório que a gente fala, né? Mas para absorção de nutrientes, para próprio equilíbrio de todo do corpo humano, né? Muitas vezes a gente dá extrema importância e temos que dar para o sistema circulatório, para o sistema cardíaco, para o sistema nervoso central, não se dá uma importância tão grande ao sistema digestivo. Não, mas se a gente não se alimentar, nada funciona, né? Nada funciona. A gente fala, nós, claro, temos uma predileção pelo sistema digestivo. Se o sistema digestivo travar, todos nós sabemos as inúmeras repercussões que podem acontecer, né? Desde doenças benignas, que a gente chama, né? Como doença do refluxo gastroesofágico, como epigastralgia, como doença ulcerosa, até aquelas doenças malignas, né? Câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de cólon. Então, quais são as doenças mais comuns? As doenças mais prevalentes, daria para se dizer, que é a epigastralgia, que é essa questão do refluxo, esse mal-estar, até doenças mais comuns do ponto de vista cirúrgico, que são o quê? Cálculo na vesícula, pedra na vesícula, que é uma doença extremamente prevalente. Nós também tratamos, os cirurgiões do aparelho digestivo tratam as doenças, as hérnias da parede abdominal, hérnia inguinal, que é aquela hérnia na virilha, que também é uma doença cirúrgica extremamente prevalente. A gente está falando quais dessas são necessárias a intervenção cirúrgica.
praticamente se tem um problema quase todas, ou não? Muitas delas têm indicação cirúrgica, né? Claro, as mais comuns delas, doença ulcerosa péptica, aquela epigastralgia, que normalmente se diagnostica ou pelos sintomas ou através de uma endoscopia digestival. Se é úlcera? A úlcera, a famosa úlcera. Antigamente, a úlcera era uma doença de indicação cirúrgica. Atualmente já não é mais. Atualmente é exceção ter que se operar uma doença ulcerosa mais grave. Atualmente se trata com medicação, que é aquelas inibidor da bomba de prótons, que é o famoso omeprazol e seus semelhantes, né? E, doutor, quais são os fatores que poderiam ser considerados os causadores dessas doenças? Tem várias causas para doenças. Às vezes até o sistema nervoso central, nosso estado de espírito, nossa questão até o psicológico interfere muito. A gente fazer uma descarga, liberar uma quantidade maior de ácido no estômago. Tem uma bactéria também que está muito associada, que é o Helicobacter pylori, a sintomas gastrointestinais. Então, quando a pessoa tem uma doença ulcerosa, seja péptica ou por outras razões, ou está com sintomas muito fortes de epigastralgia, é muito bom procurar um especialista para investigar a origem, realmente, para descobrir se tem uma causa orgânica, se não tem uma causa orgânica, se merece um tratamento mais aprofundado ou não. A alimentação interfere? Por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação que consome mais um tipo de produto do que outro? A alimentação interfere muito, né? Nós sabemos que a relevância da alimentação, do tipo de nutrientes, interfere muito numa saúde, não apenas do sistema digestivo, mas do indivíduo como um todo, né? É muito importante ter uma nutrição equilibrada para a pessoa, inclusive, até ter uma boa noite de sono, para poder ter um dia ativo, cuidar na alimentação, ter uma dieta equilibrada, que a gente chama, com quantidade adequada de carboidratos, quantidade adequada de proteínas, quantidade adequada de também sempre colocar saladas na sua alimentação. E, doutor, tem alguns alimentos que a gente pode considerar que são assim, os piores para o aparelho digestivo? Sem dúvida alguma, né? Esses alimentos ultraprocessados, essa alimentação muito processada que a gente chama, é sempre, que a gente brinca, é sempre melhor descascar os alimentos que desembalar. Então, se utilizem isso no seu dia a dia, que isso vai garantir uma alimentação saudável. Nós não podemos ter uma rigidez excessiva também, porque todos nós temos uma vida atribulada, não conseguimos ficar nos alimentando todo momento. Mas então tente estabelecer com isso. Sempre melhor descascar do que desembalar e fazer uma dieta equilibrada, que a gente chama. Doutor, e o que significa a obesidade mórbida? Quando é que a pessoa pode considerar que já passou do limite? Nós temos uma imagem, por favor, produção, coloca para a gente de uma tabela que o doutor nos enviou para poder explanar melhor. É muito importante vocês verem essa tabela ali. Quando a gente atinge aquele índice de massa corporal acima de 40, o que é o índice de massa corporal? É o peso do indivíduo, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Que daí a gente vai conseguir aqueles índices ali, acima de 18, entre 18 e 24, acima de 40. Quando a gente tiver com esse índice de massa corporal acima de 40, ou acima de 35, com a presença de comorbidades, nós temos que ligar um sinal de um alerta vermelho, não é nem um sinal de alerta amarelo. Não é amarelo, já é vermelho. Já é um sinal de alerta vermelho. Opa, nós temos que cuidar, porque o risco de ter uma doença associada mais grave, um diabetes tipo 2, uma hipertensão, até um risco, eventualmente, de morte, de a pessoa ter uma redução da sua expectativa de vida, estabelece. Então, por isso que é um termo que se utilizava, essa questão de obesidade mórbida, né? Que o risco desse indivíduo é muito grande. Então, nós temos que procurar alguma terapêutica adequada, nós não podemos deixar esse paciente sem tratamento. E perder aquela ideia, que é quase um mito, do obeso, ultra-obeso saudável. Não, meus exames de laboratório são bons. Isso eu escuto bastante. Eu tô bem, eu tô gordinho, mas meus exames estão tudo 100%. Isso é um mito, já tem vários estudos com larga série de populações, com mais de 100 mil indivíduos, que se viu que isso é um mito, que esse indivíduo sim está sob maior risco de desenvolver doenças graves, doenças circulatórias,
doenças no sistema nervoso central, um risco maior de AVC. Então, por isso que é importante tratar. Enquanto mais cedo a gente tratar, aquele indivíduo que se acha saudável, melhor, porque daí ele vai evitar que desenvolva alguma doença no futuro. Não, é fato que naquele momento não está aparecendo nada nos exames, algo está por vir. Excelente colocação, não está aparecendo nos exames. Não quer dizer que não exista a doença. A doença pode estar ali de forma indolente e ainda não surgiu nos exames. Mas vários estudos já demonstram que esse indivíduo está sob maior risco e provavelmente não se conseguiu fazer o diagnóstico, mas que a doença está lá de forma indolente, escondidinha lá e silenciosa está. Com certeza. E, doutora, a gente falando sobre essa questão da obesidade mórbida, quais são os tratamentos indicados, cirurgias? Quando o indivíduo atinge esses índices de massa corporal, como eu coloquei ali, acima de 35, com a presença de alguma comorbidade. O que é comorbidade? Uma doença associada. Pressão alta. Pressão alta, que eu já falei, o diabetes, a doença do refluxo, é muito comum os ortopedistas, traumatologistas encaminharem, o paciente tem um problema grave no joelho, só que está com esse índice de massa corporal elevado. Então, muitas vezes é mais importante primeiro resolver o problema do peso para depois operar até o joelho. Porque se operar, pode voltar de novo. E pode não resolver o problema por completo. Então, isso é muito importante, essa avaliação, e quando a cirurgia está muito bem indicada. Para esses pacientes que chegam a esses patamares mais elevados de índice de massa corporal, o melhor tratamento atualmente é a cirurgia bariátrica, que daí compõe uma série de procedimentos. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina reconhece, e são as mais populares, são basicamente 2 tipos. Fazendo de uma forma bem básica e bem didática, né? São 2 tipos. Uma cirurgia que a gente chama de sleeve, que é uma manga gástrica. Deixa eu pedir para o pessoal, temos a imagem da sleeve, gente. É a terceira imagem, por favor. Sleeve e bypass gástrico. Coloca para a gente, por favor, E são basicamente 2 tipos, mas as pessoas antigamente fica muito essa ideia, é cirurgia de redução do estômago. Então, como eu vou ficar com o estômagozinho pequenininho, eu não vou conseguir comer. Aí, basicamente, na imagem, vocês estão vendo os 2 tipos de cirurgia. O sleeve, que nada mais é que manga em inglês, que se resseca uma grande porção do estômago e a pessoa vai ficar com uma manga de estômago. Só que muita gente vai ficar pensando, não, eu não vou conseguir comer, vou ficar sempre nauseado. Não, o mecanismo da cirurgia não é puramente restritivo porque vai comer pouco. É sim porque eu tirando aquela grande porção do estômago lá, vocês vão perceber que o indivíduo vai ter uma série de marcadores, inclusive para o sistema nervoso central, para dar a sensação de saciedade precoce, vai alterar a questão do esvaziamento gástrico. Então, uma cirurgia que tem excelentes resultados. E a cirurgia ao lado ali que vocês estavam vendo, que é o famoso bypass, que é a cirurgia que se faz uma redução do estômago e também se faz um desvio intestinal. Essa segunda cirurgia não se tira nada dentro do corpo humano. O indivíduo fica tudo lá dentro. Só que se reduz o tamanho do estômago e se faz um desvio no intestino. E como se faz essa redução? Se faz a redução através de grampeadores, né? Normalmente a cirurgia pode ser feita ou por via aberta, que a gente chama, que é aquela meia tradicional laparotômica com corte, ou que é mais comumente usado, ou por cirurgia videolaparoscópica, ou por cirurgia por robô, inclusive. Mas o mais comum é fazer por videolaparoscopia, que se usa que a gente chama grampeadores, né? São equipamentos médicos, que já existem há muitos anos, que grampeiam e cortam o intestino e o estômago. E daí fica bem aquele estômago fechado. Doutor, às vezes a gente vê assim, às vezes talvez algumas pessoas que estão com algum sobrepeso já querem fazer uma bariátrica. Como é que o senhor trata essas situações, né, que aparece a pessoa lá que não está talvez na hora certa ainda? Claro, muita gente busca, infelizmente, a cirurgia bariátrica quase como se fosse uma cirurgia estética, né? As pessoas estão um pouco acima do peso, já querem emagrecer, querem caber numa roupa, querem um objetivo estético. Daí tem que se conversar com essas pessoas, também não se pode colocá-las em risco. O risco da cirurgia tem que ser muito menor que o risco que essa pessoa tem por estar com aquele peso elevado. Se é um sobrepeso não tão elevado,
não se compensa estabelecer um procedimento cirúrgico. Então, se conversa com o paciente, tem-se opções terapêuticas com medicamentos, tem medicamentos novos que ajudam também na perda de peso. Então, tem que ser analisado caso a caso. De forma individual, o paciente procurar o seu médico, conversar com o seu médico e ver a melhor opção. Doutor, falamos sobre algumas opções e em relação à banda gástrica, como funciona para colocá-la? A banda gástrica era um procedimento que era mais utilizado no início do ano 2000 ali. É um procedimento que se colocava como se fosse uma espécie de um anel em volta do estômago. Inclusive, tinha algumas bandas gástricas que faziam um anel, que eram procedimentos ajustáveis. Só que o que se viu em relação à banda gástrica? Que a longo prazo ela tinha maus resultados. Então, está praticamente abandonada a utilização da banda gástrica atualmente. Aí é bem parecido, então, em relação ao balão gástrico. É muito semelhante, tem os resultados semelhantes em relação à perda de peso, só que a vantagem do balão intragástrico é um procedimento realizado por endoscopia. É um procedimento ambulatorial, que a gente chama, o paciente chega de manhã. Menos invasivo. Menos invasivo, só que, infelizmente, os resultados a longo prazo em relação à perda de peso não são tão animadores. Muitos pacientes colocam o balão gástrico, perdem peso durante 2 a 3 meses, chegam lá quando vão tirar o balão 6 meses depois, tiveram reganho completo de peso. Então é um procedimento que, infelizmente, vai depender muito de uma adesão do paciente à mudança de estilo de vida, à dieta, porque o reganho de peso a longo prazo é considerável. Muito interessante, doutor. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a seguir, então, vamos falar mais sobre cirurgia bariátrica. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo através da rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral e também através do canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Doutor, a partir de qual idade pode ser realizada a cirurgia bariátrica? O estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde, o mais indicado, assim, de uma forma mais liberal, podendo ser entre os 18 e 65 anos de idade. Só que nós já temos estabelecido, em alguns casos, realmente ampliando essa indicação por idade. Às vezes, pacientes com 15 anos, com uma obesidade muito severa, que eu diria severíssima, depois que passou por uma avaliação com endocrinologista pediátrico, já tentou vários mecanismos. É importante até, nessas cidades, não deixar de oferecer a cirurgia bariátrica, mesmo eventualmente com o paciente com 15 anos. Se está algo demais, que a gente chama com obesidade severíssima, que a gente chama. Passou dos 40 lá. Passou dos 40, tem outros até. Porque o índice de massa corporal é um sistema que a gente vai ver é falho de muitos, né? Pegar o peso dividido pela altura ao quadrado. Só que ele é o melhor que nós temos atualmente. Ele até veio mais da área até de vocês. Ele veio de uma questão atuarial. Porque nos Estados Unidos, lá na década de 70, eles pegaram os índices de massa corporal de várias pessoas e viram quantos precisavam internar, quantos eventualmente morriam. E daí a Organização Mundial da Saúde pegou esse índice, que é um índice fácil de mensurar, só que ele tem falhas. Se a gente for pegar um halterofilista, de repente vai ter um alto índice de massa corporal, mas o índice de gordura baixo. Por isso que é importante avaliar caso a caso. Então, respondendo a pergunta de vocês, o mais comum é indicar entre os 18 e 65 anos. Só que, eventualmente, a gente tem paciente com 70, 71 anos e estamos indicando a cirurgia. Está aumentando a expectativa de vida da população, então nós não podemos deixar de oferecer. O camarada fechou 67 anos. Não, tu não pode mais, então deixa. Doutor, o paciente chegou no seu consultório,
e foi diagnosticado que ele precisa fazer a cirurgia. Quais são os cuidados, então? Que ele preencheu o critério. Qual é os cuidados? Atualmente, nós precisamos, como preconizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que daí para quem tem convênios ou para quem é do Sistema Único de Saúde, tem que passar por uma avaliação que a gente chama multidisciplinar. O que é avaliação multidisciplinar? Tem que passar por uma avaliação de saúde mental, com psicólogo ou psiquiatra, tem que passar por uma avaliação com endocrinologista, com a nutricionista e com um clínico geral ou um cardiologista para a questão do risco cirúrgico. Isso é o básico. Claro que, eventualmente, podemos lançar a mão. Mas essas 4 avaliações são as preconizadas atualmente. Avaliação de saúde mental, avaliação endocrinológica, avaliação nutricional e avaliação do risco cirúrgico. Essas são as 4. Além disso, basicamente, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer exames de sangue para ver como é que está esse paciente, ver como é que está o colesterol, ver como é que está a questão da glicose, da glicemia, por questão de diabetes, e também uma ecografia abdominal total. Esse basicamente é os exames. Claro, isso eu estou falando de uma forma didática. Eventualmente, alguns pacientes a gente tem que lançar a mão de outros exames. Sim, depende O paciente é cardiopata grave, teve há um mês atrás um infarto agudo do miocárdio, teve um infarto. Olha, tem que fazer uma análise, às vezes, mais aprofundada dessa questão. Mas, basicamente, é isso. Avaliação com equipe multidisciplinar, exames de laboratório e exames de imagem. Eu quero pedir uma imagem para a Júlia agora. Júlia, coloca para a gente a segunda imagem, por favor. Porque eu quero pedir para o doutor comentar que cirurgia é essa. Nós não temos ali a nomenclatura dela. Bom, enquanto... bom, Essa aí. Essa aí, pessoal, excelente imagem até, que vocês veem aí. Essa é a cirurgia que é comumente chamada de bypass gástrico. Vocês podem ver pela imagem, se faz uma redução de estômago, se reduz o tamanho da estômago onde passa o alimento e se faz um desvio intestinal. Não se tira nada do corpo humano. As secreções que a gente chama biliopancreáticas produzidas pelo fígado continuam participando do trato digestivo, só que naquela primeira porção daquele órgão ali chamado intestino delgado não passa comida. Secreções estão sendo produzidas e nessa porção que absorve muitos nutrientes, que fazem o indivíduo engordar, não passa comida. Então ela tem uma redução de estômago e um desvio intestinal. Bom, automaticamente, como a pessoa não passa comida, ela não consegue comer mesmo. Ela, além de não conseguir comer, tem a questão de ela não absorver o que ela come naquela primeira porção do intestino. Interessante. Doutor Eduardo, a gente vê muitos casos de sucesso que pessoas que fizeram bariátrica e conseguiram emagrecer, tiveram uma vida saudável ali para diante. Mas a gente também vê alguns casos, acho que não é a minoria, em que o paciente, a pessoa volta a engordar novamente. Tem 2 análises que tem que ser feitas aí. Primeira coisa, desculpa eu falar isso mais agora na metade final do programa. Nem se convenciona mais chamar de cirurgia bariátrica. Está se indicando até, tanto nos Estados Unidos, já está mais com essa tendência, na Europa também, e no Brasil, chamar de cirurgia metabólica. O objetivo não era a questão pura e simples da perda de peso, e sim ter o benefício metabólico da cirurgia. Melhorar os índices glicêmicos, melhorar os índices de pressão. Porque o que ocorre realmente, João? Alguns pacientes têm reganho de peso, mas o benefício metabólico da cirurgia está ali estabelecido. Às vezes até o indivíduo tem um reganho de peso, tem alguns resultados, alguns pacientes que apresentam maus resultados, só que o benefício metabólico já está estabelecido. Então, por isso que é bem importante que os pacientes não considerem a cirurgia bariátrica como uma solução milagrosa. Eu vou continuar com o meu estilo de vida completamente desregrado, tomando lá minha cerveja todos os dias, comendo grande quantidade de carboidratos e achando que não vai reengordar. Só que o bom dessas cirurgias, por isso que eu falei, ela causa tantas alterações metabólicas que a maioria dos pacientes tem uma sensação de saciedade mais precoce. Então não vai ter uma mudança até do próprio ponto de vista mental que a gente vai alterar. Mas, infelizmente, alguns resultados vão apresentar reengorda ao longo de 2 a 5 anos. E, doutor, então, quem realiza a cirurgia metabólica, a pessoa precisa fazer o uso de suplementos alimentares? Eu diria muito mais que fazer uma suplementação, fazer um acompanhamento médico.
e nutricional bem adequado. Não é todos os pacientes que vão precisar de uma suplementação mais rigorosa com polivitamínicos, mas é importante fazer acompanhamento médico. Alguns pacientes eventualmente precisarão de uma suplementação maior de ferro, de vitamina B12. A gente convenciona, a maioria dos serviços convencionam dar uma suplementação com polivitamínicos, por comprimido. Doutor, aproveitando que o senhor já foi presidente do CREMERS, e o CREMERS presta um importante serviço para a comunidade como um todo, fiscalizando hospitais, combatendo os erros médicos, os maus profissionais, o que o senhor vê que o CREMERS ainda pode fazer mais para a população? O CREMERS tem que continuar nessa luta incessante, porque é uma questão contínua, né? Porque o CREMERS, muitas vezes as pessoas confundem que é um sindicato, o CREMERS protege a boa medicina. O CREMERS é um órgão que a gente chama, é uma autarquia federal, estabelecido por lei, é uma delegação praticamente do Estado de fiscalizar a atividade médica. Então isso tem que ser uma questão constante. Nós estamos vendo agora as emergências superlotadas. Os profissionais, ao invés de ter que atender 5, 6, 8 pacientes, estão tendo que atender 50. O risco de cometer um erro é maior. O risco é muito maior. Então, o CREMERS, inclusive, tem que denunciar essas más condições, que muitas vezes são colocadas aos profissionais, porque muitas vezes a população chega lá, não, vou demorar 2 horas atendido. Mas não se colocou mais um profissional ali atendendo. Não se deu estrutura para atender de forma adequada. Então, o CREMERS, essa questão de fiscalização tem que aumentar muito. O combate ao exercício legal da medicina também é uma função que o CREMERS não pode se omitir. Cobrar também a questão da formação médica de excelência. Isso são várias funções que agora a gente não pode deixar que não sejam deturpadas. Doutor, falando sobre a questão da formação, o senhor é contra ou a favor ao programa Mais Médicos? Eu sou contra o programa Mais Médicos da forma que está estabelecido, né? Nós não podemos aqui no Brasil, isso é muito uma questão jurídica, estabelecer que profissionais não qualificados possam atender a nossa população. Perfeito. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. Está convidado a voltar. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Então agradecemos a audiência, né? Convido quem perdeu a assistir o programa também nas redes sociais e amanhã também às 7h30 da manhã também estamos aqui novamente. Então, pessoal, amanhã às 20h30 estamos de volta com o Papo Certo e vamos receber a Cristiane Olson para falar sobre o papo imobiliário. Estaremos aqui com o programa inédito e esperamos vocês.